Se você ainda acredita que o Titanic afundou simplesmente porque um capitão imprudente decidiu correr em alta velocidade por um campo de gelo numa noite perfeitamente clara, você foi vítima da versão romântica e simplificada da história. A verdade por trás do maior desastre marítimo do século XX é muito mais perturbadora e envolve um fenômeno físico invisível que literalmente camuflou o perigo e impediu o resgate dos sobreviventes. A atmosfera daquela noite fria de abril de 1912 pregou uma peça mortal nos marinheiros, criando uma ilusão de ótica que desafiava a lógica visual. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos analisar o cenário meteorológico daquela noite no Atlântico Norte. O Titanic estava cruzando uma região de transição térmica extrema, onde a corrente fria do Labrador se encontrava com a corrente quente do Golfo. Esse choque térmico gerou uma anomalia atmosférica conhecida como inversão térmica, onde o ar frio e denso ficou preso abaixo de uma camada de ar muito mais quente. Esse cenário é o laboratório perfeito para um fenômeno físico chamado superrefração. A luz que viajava pela atmosfera não se propagava em linha reta, ela se dobrava drasticamente para baixo, seguindo a curvatura da Terra. O resultado prático disso foi a criação de uma miragem fria superior, que elevava artificialmente a linha do horizonte aos olhos dos observadores. E foi exatamente aí que o pesadelo começou, mas o que poucos sabem é que essa distorção visual não apenas escondeu o iceberg, mas também neutralizou a ajuda que estava logo ali do lado. Os vigias no mastro do Titanic, Frederick Fleet e Reginald Lee, não tinham binóculos, porque a chave do armário onde eles estavam guardados havia sumido. No entanto, mesmo com binóculos, a ciência moderna prova que eles estariam cegos. A miragem fria elevou o horizonte real, criando uma névoa ilusória que fundia o céu estrelado com o oceano escuro. O iceberg que colidiu com o navio não se destacava contra o fundo, ele estava camuflado abaixo desse falso horizonte distorcido. Quando os vigias finalmente avistaram a massa de gelo a menos de 500 metros de distância, não foi por falta de atenção, mas porque o limite físico da refração da luz os impediu de ver o perigo antes. A colisão foi inevitável, só que tem uma reviravolta que muda tudo e que a investigação oficial da época tentou varrer para debaixo do tapete para proteger grandes corporações. A poucos quilômetros dali, o navio SS Californian estava parado no gelo. Seu capitão, Stanley Lord, e sua tripulação viram o Titanic. Mas, devido à mesma inversão térmica e à refração da luz, o colossal navio de passageiros parecia incrivelmente pequeno, distorcido e estranho. Para os marinheiros do Californian, aquela embarcação distante parecia um pequeno cargueiro sem rádio, e não o maior navio do mundo brilhando no escuro. Eles tentaram enviar sinais de luz usando lâmpadas Morse, mas as camadas de ar com temperaturas diferentes distorceram os feixes luminosos, fazendo-os parecer piscadelas aleatórias de estrelas ou cintilações naturais. Quando o Titanic disparou foguetes de sinalização brancos para pedir socorro, a refração fez com que esses foguetes parecessem estourar muito abaixo da linha do horizonte distorcida, parecendo apenas fumaça ou luzes sem importância para quem observava de longe. Essa terrível cadeia de ilusões de ótica nos mostra uma faceta profunda da história humana que insistimos em ignorar até hoje. Nós adoramos narrativas de heróis e vilões, de arrogância punida pelo destino, porque isso nos dá uma ilusão de controle sobre o caos. É muito mais fácil culpar a negligência do Capitão Smith ou a suposta covardia do Capitão Lord do que aceitar que tragédias gigantescas acontecem pela soma de pequenos erros técnicos combinados com caprichos imprevisíveis da física da natureza. A comissão de inquérito britânica precisava de um bode expiatório rápido para acalmar a opinião pública e proteger os interesses da White Star Line, e o Capitão Lord foi destruído profissionalmente por não ter decifrado uma miragem atmosférica que a ciência da época mal compreendia. Continuamos fazendo isso hoje em desastres aéreos ou colapsos de infraestrutura, procuramos o erro individual para não termos que admitir que nossos sistemas mais complexos são vulneráveis a variáveis invisíveis. Diante desse cenário de ilusões visuais e julgamentos históricos apressados, eu pergunto a você, se você estivesse no júri em 1912, sabendo que a atmosfera distorceu completamente a percepção